Olá, pessoal. Este vídeo aqui vai tratar diretamente, então, a Idade Média, né, que é um período da história aí do século V ao século XV. Mais precisamente, então, da queda do Império Romano em 476, e vai até 1453, então, tá? Então, é esse período aí de 10 séculos que vão ser representados nesse resumo, tá? Então, a gente tem que rever um pouquinho algumas coisinhas assim para chegar realmente a entender toda essa ideia de Idade Média. Então, a gente tem que focar primeiramente na ideia de feudalismo, né? Que foi um tipo de organização política, social e econômica que caracterizou a Europa em boa parte da Idade Média. Né? As invasões bárbaras e a queda de Roma fez com que muitos romanos abandonassem as cidades, né, que era uma característica romana, e fossem morar em propriedades rurais. Então, essas propriedades, nesse período aí, denominadas vilas, que deram origem aos feudos. Então, muitos camponeses buscavam proteção e trabalho nesses locais. Os senhores, então, da terra, que eram donos desses feudos aí, pediam parte, então, da produção agrícola, né, em troca de poderem morar ali os camponeses. Essa relação de trabalho acabou ficando conhecida, então, como colonato. Com o tempo, o poder, então, foi ficando concentrado nas mãos dos senhores de terra, que administravam suas vilas da forma que achavam melhor. A agricultura, então, era praticamente a única atividade econômica. O comércio começou a deixar de existir. O que havia eram pequenas trocas, né, entre feudos e entre os próprios moradores deste feudo. Podemos dizer, então, que o feudalismo foi um sistema criado a partir da fusão dos costumes aí dos povos romanos e germânicos. Então, os germânicos também conhecidos como os povos bárbaros, né? Toda a população que vivia fora do Império Romano, então, eram os bárbaros. E quando dá a queda e as invasões bárbaras, então, os germânicas acabou criando, então, uma nova cultura, que era a junção dos romanos com os germânicos. Que era um feudo, então. O feudo, ele era a unidade de produção do feudalismo. Estava sob o domínio de um senhor feudal. Alguns historiadores aí consideram que o tamanho de um feudo variava entre 120 e 150 hectares. Não era uma área muito grande, né? Então, geralmente, o feudo era dividido em manso senhorial, manso servil e manso comunal. Também contava com uma igreja ou capela para orações. E assim, então, o manso senhorial, ele era de uso exclusivo do senhor feudal. O manso servil era a parte arrendada aos servos. E o manso comunal, terras comuns a todos, como bosques, pastos, né? E o sistema, então, feudal, que né, funcionava aí através da concessão de terras entre nobres, que entre os bárbaros germânicos eram chamados aí de comitatus. Então, um senhor de terra, chamado suzerano, concedia a terra a outro, chamado vassalo. Ao receber a terra, o vassalo jurava fidelidade ao suzerano. Então, os suzeranos e vassalos aí estavam ligados por obrigações, pois os vassalos deviam serviço militar ao suzerano. Este, por sua vez, oferecia proteção militar ao vassalo. Nesse sistema, então, um grande proprietário de terras poderia ter vários vassalos. Abaixo dos vassalos, então, estavam os camponeses, que recebiam terra e proteção. Ofereciam em troca, então, seu trabalho. Os vassalos até, por exemplo, assim, se eles tivessem um filho, um parente próximo, né, eles poderiam de novo daquela sua área dividir-a de novo e criar os vavassalos, que de novo teriam camponeses, né, servos que trabalhavam para ele e pagavam impostos através de produtos para atender sempre o posto mais alto nessa sociedade hierarquizada e estamental, né? Então, a cerimônia de entrega das terras do suzerano para o vassalo era chamada, então, de homenagem. Então, a sociedade feudal era composta de três grupos principais. O clero, né, oratório,
A nobreza, bellatori, né? E os camponeses, laboratori. Então, havia um discurso considerado ideológico que dizia que cada grupo tinha um papel específico na sociedade. Assim, cabia ao clero rezar e assegurar a salvação, né? Cabia à nobreza lutar para defender a população e cabia ao camponês trabalhar para o sustento de todos. A posição social não dependia totalmente do nascimento. A igreja até possibilitava alguma forma de ascensão e mobilidade, ainda que muito, muito, muito pequena. Né? Às vezes, talvez ali a igreja poderia pegar um filho de um camponês ou uma filha e levar para ser padre, para ser freira, né? Então, era a única mobilidade aí que realmente poderia acontecer. A Igreja Católica detinha 2/3 das terras medievais, sendo considerada a grande proprietária de terras. Exerceu grande poder político e social nesse período, né? Então era a empresa gigantesca, se a gente fosse analisar assim, numa ideia de empresa, né? A nobreza era composta então pelos senhores feudais e a hierarquia tinha o rei no topo. Em seguida vinham os senhores com títulos como duques, condes, viscondes, entre outros. E depois vinham então os barões e por fim vinham os cavaleiros. Dentro desse processo todo, então, temos que destacar também a ideia da servidão, né? Aí nós destacamos quem era o clero e quem eram os nobres. Então vamos ver quem eram as pessoas que realmente trabalhavam para sustentar isso tudo, né? Então os camponeses eram chamados de servos e estavam ligados à terra. Então para viver no feudo, ofereciam sua força de trabalho aos senhores. Um grupo de camponeses chamados vilões não estavam presos à terra. Descendentes dos pequenos proprietários de terras romanos, os clientes, os vilões entregavam suas terras em troca de proteção. Então, o servo tinha uma série de obrigações com os senhores e a igreja. Entre as principais, então, nós podemos destacar a corveia, que consistia em trabalhar alguns dias por semana na terra do senhor feudal. A talha, que consistia em entregar parte da produção para o senhor feudal. A banalidade consistia em pagar, então, uma taxa para usar equipamentos do feudo. E a mão morta, por sua vez, consistia em pagar uma taxa em caso de falecimento do pai de família. Então, vamos lembrar aí, né? Então, o feudalismo foi um tipo de organização política, social e econômica que caracterizou a Europa em boa parte da Idade Média. Então, não vamos esquecer, do século V ao século XV, o feudalismo que dominou essa organização política e social. Que organização política e social? Aquela organização, o rei, os nobres, né, o clero no topo, com a maioria das terras, dono das terras, né, enquanto que a população servil camponesa trabalhava para sustentar isso. Então, isso era uma organização política, social e econômica, a agricultura como base. Então, o feudo era a unidade de produção do feudalismo e estava sob o domínio, então, de um senhor. Os camponeses, então chamados de servos, estavam ligados à terra. Para viver no feudo, ofereciam então sua força de trabalho aos senhores. Então, entre os séculos 10 e 15, aí já metade, ocorreram uma série de transformações na Europa, que contribuíram então para a crise do feudalismo. E esse período também é chamado de Baixa Idade Média. Então, dentre estas transformações, podemos destacar o renascimento comercial e urbano, a formação das monarquias nacionais, a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra e as revoltas camponesas. Então vamos ver elas aí em alguns detalhes. Então, o renascimento comercial. Na Idade Média, a partir então do século IV, mais de 90% da população da Europa passou a viver no campo. Então, as cidades esvaziaram e a produção agrícola predominava nos feudos. O comércio era quase inexistente. A partir do século X, essa situação começou a mudar. O comércio passou a se intensificar, motivado especialmente pelas cruzadas.
Então, as cruzadas contribuíram para o restabelecimento das relações entre o Oriente e o Ocidente e para a abertura, então, do mar Mediterrâneo aos mercadores. Além disso, então, com as cruzadas, a Europa passou a conhecer uma grande quantidade aí de produtos trazidos do Oriente, como especiarias, sedas, tapetes, né? E o modo de vida com isso, né, dos mercadores responsáveis pelo renascimento do comércio, não se baseava na agricultura e na terra, mas no comércio e no dinheiro. Viajavam por rotas comerciais e vendiam produtos em grandes feiras. E aí, à medida que esse comércio se expandia, iam surgindo cidades exatamente nos locais onde as feiras eram realizadas. E isso ficou conhecido como renascimento urbano. Por razões de segurança, os mercadores procuravam, então, realizar as feiras em lugares fortificados ou cercados de muralhas. E esses lugares, então, esses locais, chamados de burgos, pertenciam à igreja ou senhores feudais e garantiam a defesa, então, das feiras. Com o tempo, os mercadores passaram a se estabelecer ali. Nos burgos, então, se instalaram oficinas de artesãos, sapateiros, ferreiros, carpinteiros, entre vários outros ofícios, né? Assim, em volta da primeira fortificação, surgia um novo núcleo, também cercado de muralhas. Então, os moradores dessa segunda zona fortificada chamavam-se burgueses e, posteriormente, passaram a constituir a burguesia. Então, os burgueses eram homens livres, desvinculados do sistema feudal, daquela ligação com a terra, precisava da terra para sobreviver e da defesa dos nobres para. Então, essa burguesia e essa nova classe social vai se desenvolvendo aí nesse período, né? E essa expansão, então, do comércio, o crescimento das cidades, vão trazer conflitos também. Então, as terras da cidade pertenciam a senhores feudais ou bispos, né, que desejavam cobrar altos impostos. Para se proteger dessas exigências, os burgueses se uniam em ligas ou corporações, a fim de conquistar para suas cidades a liberdade necessária. Então, as corporações passaram a ser as principais organizações das cidades medievais. Inicialmente, então, havia uma associação que reunia todos os mercadores da cidade. Mais tarde, porém, foram criadas corporações de ofício, ou guildas, formadas pelos mestres de cada ofício da mesma cidade. Então, assim, havia corporações de ourives, de peixeiros, carpinteiros, entre outros. Então, as corporações estabeleciam regras sobre o modo e a duração do trabalho, fixavam os preços dos produtos e os salários, e em muitas cidades eram tão poderosas que chegaram a construir edifícios para se reunirem, né? Se por um lado as cidades ofereciam então uma alternativa à vida dura e fechada nos feudos, por outro, havia uma série de problemas de infraestrutura e planejamento urbano. Então, as cidades medievais não ofereciam condições de conforto, higiene, né, em virtude de seu crescimento desordenado. Então, esse crescimento era limitado somente pelas muralhas. Como não era possível destruir os muros e a população aumentava, as casas cresciam para cima, chegando então a ter até 3 andares, e a maior parte era de madeira, o que favorecia incêndios. Então, nas cidades não existia calçadas, os sistemas de esgoto, né? Ou sistemas de esgoto, então, né? À noite quase não havia iluminação e as pessoas circulavam pela cidade no meio de animais, né? Imagina então a sujeira, porque também criavam seus animais para corte, para alimentação, e isso gerava muitos problemas, né? E também não podemos esquecer, né, que durante quase toda a Idade Média não existiam países como conhecemos hoje. Então, o processo de formação dessas nações começou no final do século XII, ali na Baixa Idade Média, né, e se consolidou entre os séculos XIV e XV. Só então foram criadas línguas e leis nacionais. A formação das nações ocorreu
porque os burgueses constituíam a nova classe social da época, sentiam-se muito prejudicados com o sistema feudal. O senhor feudal cobrava impostos e taxas por qualquer atividade comercial. A verdade de leis, então, né? A variedade de leis, línguas e moedas atrapalhavam o comércio. Porque cada senhor, cada feudo tinha sua moedinha, tinha seu idioma, tinha suas leis, e isso atrapalhava os burgueses para comercializar seus produtos. Além disso, os exércitos feudais saqueavam cidades, pilhavam, destruíam e roubavam. E para resolver então esses problemas, fazia-se necessário um poder centralizado, capaz de pôr fim à desordem, padronizar os impostos, né? Pesos, medidas e moedas. Tinha que ser padronizado tudo. Foi então que os burgueses resolveram se aliar aos reis. E os burgueses entraram com dinheiro, utilizado pelos reis, para organizar exércitos profissionais capazes de impor sua autoridade. E esta aliança, então, deu origem às primeiras nações chamadas monarquias nacionais. E tanto na França quanto na Inglaterra formaram-se, né, monarquias nacionais que passaram a governar esses países. No início do século XIV, então, o rei Eduardo III da Inglaterra manifestou a intenção de ocupar o trono francês, pois julgava que era herdeiro deste trono. Esta ambição acabou, então, levando a um conflito entre os dois países, chamado Guerra dos 100 Anos. Tem esse nome porque, com pequenas interrupções, prolongou-se entre 1337 e 1453, ou seja, mais de um século. E no início, então, os ingleses conseguiram uma série de vitórias, conquistando a maior parte do território francês. Em 1420, os franceses foram obrigados a assinar o Tratado de Troyes, pelo qual, então, o rei Henrique V passava a ser herdeiro do trono francês. E o rumo da guerra só passou a mudar com o aparecimento da jovem camponesa Joana d'Arc, cuja coragem, tá? Então a Joana d'Arc muito importante aí nesse cenário, cuja coragem reanimou o exército francês. Então meio que ela se tornou um símbolo, né, para o exército. E os franceses conquistaram muitas vitórias e em 1453 então eles conseguem expulsar os ingleses. Outra coisa também que temos que destacar aí nesse período aí da Idade Média, o sistema agrícola feudal era incapaz de fornecer alimento para toda a população europeia. Além disso, fatores climáticos, queimadas e guerras provocaram uma grande crise no campo. O rápido crescimento das cidades medievais, como nós já vimos, né, antes, trouxe uma série de problemas sociais e urbanos devido à falta de higiene e ausência de sistemas de esgoto e saneamento básico, né? A criação de animais, tudo ali ainda como se fosse do campo levado para a cidade, ali as pessoas se organizavam cada um por conta. E isso gerou muitos problemas. Entre 1340 e 1350, então, esses problemas se agravaram no momento em que a peste negra se tornou uma das mais graves epidemias a atingir a população da Europa. Transmitida então por ratos, a peste negra ou peste bubônica foi trazida por um navio italiano de Veneza, que vinha então do Oriente. Mais de um terço da população europeia foi contaminada e morreu. E aí a guerra, fome, doenças, epidemias fez com que houvesse uma diminuição da população europeia. Consequente, diminuiu o número de servos também trabalhando nos feudos. Então a falta de mão de obra reforçou a rigidez nas relações entre senhores e servos. Os senhores feudais criavam novas obrigações que reforçassem então o vínculo dos camponeses com a terra. Os camponeses responderam ao aumento de suas obrigações de várias maneiras. Uns simplesmente fugiram dos feudos. Outros fizeram uma onda de violentos protestos acontecidos ao longo então do século XIV. Na França, esses protestos geraram revoltas conhecidas então como jacqueries. Nesse sentido, é mais ou menos isso, né? Como jacqueries. O nome vem do fato que
Os nobres chamavam os camponeses de jacks, bohom, algo como Zé Ninguém em português. Então, as revoltas se espalharam pela Europa entre 1323 e 1328. Então, os camponeses da região de Flandres organizaram uma grande revolta no ano de 1358. E uma nova revolta explodiu na França em 1300 e na França, tá? Em 1358, uma nova revolta vai explodir na França. Desculpa com essas datas aí. E em 1381, na Inglaterra. Bom, povo descontente, se revoltando, com certeza é um novo passo para o fim desse domínio feudal, para o fim desse período chamado de Idade Média, e que ainda vai conseguir se sustentar aí até 1453. E aí termina o período da Idade Média. Tá? Então esse é o resumo. Eu queria destacar também para quem gosta de ler, certo? Que sempre muito importante. 3 livrinhos muito bons aí os autores, tá? Um é Georges Duby, tá? É o autor. E o título do livro é Guilherme Marechal, muito, muito, muito bom, tá? O outro é do Hilário Franco Júnior, historiador aí medievalesco, muito bacana. O título do livro é Feudalismo, uma sociedade religiosa, guerreira e camponesa. E um outro livro muito contemporâneo, né, é do Eric Jagger, O Último Duelo, muito, 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 muito bom. E também para quem quer olhar filmes, tá, galera? Assim, ó, vou destacar aí 5 filmes que vocês podem procurar e dar uma olhada, que destaca bem a ideia da Idade Média. O Nome da Rosa, um clássico, né? Joana d'Arc, Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, Arn, o Cavaleiro Templário, e também Rei Arthur. E ainda assim, se querem filmes como Robin Hood, Coração Valente, Coração de Dragão, então assim tem N filmes aí, né, no cinema sendo produzidos sobre esse período. Espero ter ajudado, e é isso aí, gente. Muito obrigado.